Mesmo em pé como você está, abra comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós terminamos recentemente uma série de exposições na carta de Tiago. E hoje nós vamos começar uma nova exposição. Já começamos hoje pela manhã, no culto aqui pela manhã. E vamos começar agora com vocês aqui à noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. As crianças podem descer para o culto infantil, tinha esquecido. Criança até 7 anos de idade. Acompanhe a tia Fabiana, tá ok? Desçam bem devagar. Crianças até 7 anos de idade. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Podei-vos assentar. Meus irmãos, antes de propriamente entrar no texto, é preciso fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: quem é o autor dessa carta? O versículo 1 já nos apresenta a resposta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Embora é importante dizer também nessa noite que o grego da primeira carta de Pedro é o grego mais polido, mais sofisticado, mais refinado do Novo Testamento, ou seja, o melhor grego do Novo Testamento. Aí vem a pergunta: se Pedro era indouto, iletrado, inculto, como Pedro então pôde escrever a sua primeira carta com o melhor grego, o grego mais sofisticado, o grego mais polido, o grego mais refinado? Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que Pedro era da região de Betsaida, uma região que ficava no norte da Galileia. Galileia ficava na parte norte da Galileia, parte norte da Palestina, melhor dizendo. E Pedro, possivelmente, ele era bilíngue, ele falava aramaico e grego. Então, é possível que Pedro tenha escrito essa carta, e o mesmo Espírito Santo também. É possível que o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Pedro para escrever essa carta, ele também pode ter inspirado Pedro para escrever com o melhor grego, um grego mais sofisticado, mais polido, mais refinado. Mas uma outra possibilidade também, você vai encontrar isso aí na primeira carta, no capítulo 5, versículo 13. Silvano, que era profeta em Jerusalém, aquele mesmo Silas que acompanhava Paulo em suas viagens missionárias, e Silvano era um homem muito culto, ele era cidadão romano. Então é muito provável que Silvano foi o secretário, ou seja, Pedro ditava e Silvano escreveu essa carta. Segunda pergunta: para quem que Pedro escreveu essa carta? Está também no versículo 1. Para as pessoas do Ponto, da Galácia, a Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa região correspondia à Ásia Menor, atualmente a Turquia. 5 províncias do Império Romano que ficavam na Ásia Menor. Terceira pergunta que a gente deve fazer: qual a data e a ocasião que Pedro escreveu essa carta? Pedro escreveu essa carta por volta do ano 63 até o ano 67 da era cristã. Isto é, depois de Cristo. De onde Pedro escreveu essa carta? Você vai encontrar aí em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, diz que Pedro escreveu essa carta de Babilônia. Mas que Babilônia? Existia pelo menos nos tempos bíblicos 3 Babilônias. Uma Babilônia que ficava no Egito,
uma Babilônia que ficava lá na Mesopotâmia, e também o que muitos intérpretes, muitos estudiosos sugerem, é que essa Babilônia é uma linguagem figurada, é uma metáfora para a cidade de Roma. Vocês devem se recordar que quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu em forma de código. E sempre que ele se referia à Babilônia, era uma referência à cidade de Roma. Portanto, a maioria dos intérpretes entendem que Pedro escreveu essa carta de Roma, capital do Império Romano. Foi uma carta codificada, uma figura figurada que Pedro usa para aqueles irmãos, para que essa carta não fosse interceptada. Então, foi uma mensagem codificada. Qual o propósito dessa carta? Por que Pedro escreveu essa carta? Propósito número 1, para encorajar os irmãos a se manterem firmes na fé diante das perseguições. Os irmãos devem se recordar que até o ano 60 da era cristã, a perseguição era feita tão somente pelos judeus. Mas a partir do ano 60, e principalmente depois do incêndio de Roma, em 64, no dia 17 de julho, melhor dizendo, o imperador Nero, ele procurando um bode expiatório, ele coloca a culpa nos cristãos. Então começa um período de perseguição para os cristãos. Começou com Nero, depois teve a perseguição de Domiciano, depois a perseguição de Trajano, depois de Adriano, depois de Marco Aurélio, depois de Sétimo Severo, depois de Décio, e por fim, a perseguição de Diocleciano. Os primeiros 3 séculos da era cristã foram 3 séculos de perseguição total ao cristianismo. Pedro também escreveu essa carta para levar estes irmãos a viverem uma vida de santidade. E por fim, Pedro escreve essa carta para preparar aqueles irmãos para os sofrimentos que estavam chegando, para naqueles momentos de perseguições que eles estavam passando. Bom, tendo dito isso, eu quero agora chamar a sua atenção para os versículos 1 e 2. Quero chamar a sua atenção aí para a palavra, para o nome Pedro. Quem foi Pedro, irmãos? Pedro, ele foi um pescador da Galileia, ele era da cidade de Betsaida, era um homem de um temperamento muito forte, ele era sanguíneo, portanto, meio bipolar. Pedro, ao mesmo tempo que ele oscilava entre ousadia e covardia, ele também, ele vivia momento de altos e baixos, aclives e declives, montes e vales. Pedro era um homem, aquilo que nós podemos dizer hoje, sinônimo de alguém problemático, complicado, alguém difícil, alguém que negou Jesus, mas não obstante a tudo isso, foi alguém que foi restaurado pelo Senhor, e foi uma das pessoas mais importantes. Só para você ter uma ideia, o Novo Testamento fala mais de 160 vezes de Paulo. Pedro, mais de 200 vezes. Ele era um líder nato. Ele era uma das pessoas mais importantes do colégio apostólico. E ele foi o homem que foi restaurado por Jesus após a sua morte e ressurreição. E ele foi o homem que Deus usou para abrir as portas para os judeus e para os gentios. Eu queria fazer uma aplicação aqui nessa noite. Primeira coisa que nós poderemos extrair deste texto. Irmãos, se Deus usou Pedro, Deus pode usar a mim e a você. Pedro era uma pessoa difícil, problemática, complicada, uma pessoa bipolar, sanguíneo, vivia momentos de altos e baixos, aclives e declives, montes e vales. Pedro era como eu e você, todos nós temos o DNA de Pedro. Um dia Pedro estava crentão, outro dia ele estava meia boca, outro dia ele estava pensando em desistir, parar com tudo. Mas a boa notícia é que Jesus nunca desistiu de Pedro. E mesmo quando Pedro oscilava, mesmo quando Pedro deslizava, mesmo quando Pedro tropeçava, o Senhor sempre estava ali para restaurá-lo. Querido, quem sabe
essa não tem sido a sua realidade. Quem sabe você não é como Pedro. Você vive um momento de altos e baixos, aclives e declives, montes e vales. Muitas vezes você está crentão, mas muitas vezes você pensa em parar, pensa em desistir, pensa em jogar a toalha, pensa em tirar o time de campo, pensa em chutar o balde. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. E a palavra é que o Senhor não desiste de você. E o mesmo Deus que usou Pedro, que restaurou Pedro, Ele pode te usar e pode te restaurar e pode mudar a história da sua vida. Você pode adorar o nome do Senhor? O Deus de Pedro está aqui nessa noite. Ele te diz nessa noite: eu não desisto de você, eu não abro mão de você. Chama a sua atenção ainda, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, é muito importante dizer que esse título de apóstolo, ele ficou restrito aos tempos bíblicos. Já no segundo século não existia apóstolos mais. No segundo século a igreja foi entregue aos pastores. Você sabe que presbíteros, pastores e bispos são sinônimos, são termos intercambiáveis. São 3 cargos, 3 nomes que tratam da mesma pessoa. No segundo século não existia apóstolos mais. Em toda a história da igreja, em mais de 20 séculos de história da igreja, somente no século XIX e no século XX que isso incorporou mesmo, que os apóstolos voltaram. Mas quando a gente se volta para as escritura, melhor dizendo, a gente percebe, irmãos, que para alguém ser apóstolo, ele tinha que ter alguns requisitos. Paulo diz em 1 Coríntios que ele viu o Senhor. Um dos requisitos para alguém ser apóstolo, ele tem que ter visto o Senhor. Um segundo requisito, ele tem que ter sido escolhido e enviado pelo próprio Senhor. Um outro requisito, ele tem que ter tido testemunhado a ressurreição de Cristo. E por fim, ele tem que ter lançado e formado os alicerces da igreja. Note você que quando quando Paulo estabelecia igrejas, ele deixava ali presbíteros. Olha o que Paulo diz para Tito, lá em Tito capítulo 1, versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Paulo mandou Tito que estava lá na ilha, uma daquelas 9 ilhas do mar Mediterrâneo, melhor dizendo, a ilha de Creta. Paulo mandou Tito estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Deixe-me dizer algo muito importante aqui, irmãos. Esses apóstolos que existem hoje, eles estão usurpando de um título que não há base bíblica, não há fundamentação bíblica, não há suporte, não há respaldo bíblico para isso. E é muito importante dizer, irmãos, que nós vivemos um tempo de muitas celebridades e poucos servos. Sempre que você vê Paulo escrever nas suas cartas, Paulo diz: Paulo, servo de Deus. A palavra servo na língua grega é a palavra doulos, que é a ideia de um escravo. Irmãos, o maior título que uma pessoa pode ter é o título de servo de Deus. É claro que é importante estudar, se capacitar, se qualificar, mas precisamos fazer como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. A gente precisa se esvaziar cada dia mais, para que o Espírito de Deus possa nos encher. E vivemos um tempo, irmãos, que as pessoas, elas querem ser reconhecidas, elas querem aplausos, elas querem honra. Irmãos, nós precisamos entender que tudo na nossa vida é a graça de Deus. Nós não somos ninguém, somos miseráveis pecadores, salvos pela graça de Deus.
Tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. As pessoas brigam por cargos, por títulos. Na minha experiência como pastor, eu nunca vi ninguém brigar para expulsar demônios. Eu nunca vi ninguém brigar para orar pela madrugada. Eu nunca vi ninguém brigar para evangelizar. Mas o que eu já vi de gente brigar por causa de cargos e funções, você não tem noção, não tem ideia. Precisamos seguir o exemplo de Paulo, irmãos. Servo de Deus. Precisamos seguir o exemplo de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Jesus Cristo, ele era Deus, mas Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que Cristo se esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão da sua glória e da sua majestade. É importante dizer que Jesus Cristo não abriu mão da sua divindade, mas ele abriu mão da sua glória e da sua majestade, abriu mão das suas riquezas. Precisamos nos esvaziarmos mais, menos título e mais Cristo, menos reconhecimento, menos aplausos. Como diz, vivemos um tempo de muitas celebridades e poucos servos. Eu nunca me esqueço, quando eu ainda era um jovem pastor, meu sogro me disse assim: Fabiano, você sabe quais são os direitos do servo? Eu disse: não, pastor, não sei quais são os direitos do servo. O primeiro direito é que o servo não tem direito. E o segundo direito é que o servo não tem direito de reclamar do direito que ele não tem. Irmãos, somos servos de Deus e nada mais. Chama a sua atenção para uma outra palavra importante aí no versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Irmãos, a gente não está muito acostumado com essa palavra eleitos. Mas é uma palavra bíblica, é um termo bíblico. É muito comum a gente virar para o irmão ou para a irmã, ô irmão, ô irmã. Não que isso seja errado. Mas não é errado você virar para um irmão ou para uma irmã e dizer, ô eleito de Deus, ou eleita de Deus. É uma linguagem bíblica. É a linguagem do Novo Testamento. O que significa então esse termo eleito? O que significa esse título? É uma referência, irmãos. Isso se refere aos cristãos, aqueles que foram escolhidos por Deus para a salvação. Portanto, você é um eleito de Deus. Você é uma eleita de Deus. A gente teve agora as eleições municipais. Você foi lá e escolheu o seu vereador. Você escolheu o seu prefeito. Deus nos escolheu. E Deus não nos escolheu por méritos, porque nós não temos méritos, por causa de obras, porque somos bonzinhos, porque não somos miseráveis pecadores. Deus não nos escolheu porque temos crédito com Deus, porque não temos. Deus nos escolheu por causa da sua graça. O que eu e você merecíamos era o inferno, mas Deus nos deu a sua graça. Misericórdia é aquilo que nós já explicamos, a regrinha de misericórdia e graça. Misericórdia é o que você merece e Deus não te concede. Graça é o que você não merece e Deus te concede. Você merece punição, juízo, julgamento, inferno, mas Deus, isso é misericórdia. Deus não te concede aquilo que você merece. A ideia de misericórdia é a ideia de alguém que perdeu na primeira instância, é alguém que perdeu na segunda instância, é alguém que recorreu ao Supremo Tribunal Federal e também perdeu. E agora está na mão de Deus. E Deus diz, olha, você foi julgado, condenado em primeira, em segunda, em terceira instância. Mas eu vou usar de graça com você. Favor não merecido. Misericórdia é o que você merece e Deus não te dá. Graça é o que você não merece e Deus te concede. O que nós merecemos é o inferno, é a condenação, o juízo. Mas Deus nos dá graça, salvação. Deus nos dá graça.
libertação e transformação. Você pode adorar o Senhor por isso, irmãos? Portanto, irmãos, somos eleitos de Deus. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode ir até o Senhor Jesus, se o Pai não o trouxer. Você mesmo, por sua livre e espontânea vontade, você jamais estaria aqui. Até porque Efésios capítulo 2 diz que o homem sem Deus, ele é morto, espiritualmente falando, ele é escravo do pecado, do mundo e da carne, ele é filho da desobediência, ele é por natureza filho da ira, e ele é inimigo de Deus. Se você veio a Cristo, foi porque Ele te trouxe. Porque ninguém pode vir a Cristo, conforme está em João 6,44, se o Pai não o trouxer. Aonde você estaria se não fosse o Senhor? Alguns de vocês talvez estariam nas drogas, no álcool, na prostituição, alguns num cemitério. Se estamos aqui, irmãos, é porque o Pai nos trouxe até o Senhor Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Não foi nós, não foi a gente que escolheu o Senhor, irmãos. João capítulo 15, versículo 16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda. Foi o Pai que nos escolheu, irmãos. Foi o Senhor que nos escolheu. E para que Ele nos escolheu? O texto responde: para que possamos dar fruto, e que o nosso fruto permaneça. Deus nos escolheu para que possamos dar frutos, produzirmos frutos para a glória do Senhor. Então não foi você que escolheu o Senhor Jesus, foi Ele que te escolheu. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, irmãos. Antes. Se a salvação fosse depois, seria por obras. Mas Deus nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. O texto também diz, irmãos, chama a sua atenção ainda para o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro escrevendo para esses cristãos que estavam sendo perseguidos, agora não mais pelos judeus, mas também pelos romanos. Seus bens estavam sendo confiscados, estavam sendo mortos. A gente vê aquelas perseguições no Coliseu de Roma, cristãos sendo devorados por leões. Nero, para clarear, iluminar as ruas de Roma, ele colocava nos postes os corpos dos cristãos. Pedro está escrevendo para uma audiência, para um público de gente que estava sendo perseguida, gente que estava sendo morta por amor a Cristo. E Pedro diz a eles: vocês são forasteiros. O que é um forasteiro, irmãos? É um peregrino, um estrangeiro, é um viajante, é alguém que mora em outro país, é alguém que está em uma terra que não é a sua terra. Eu tenho tido essa experiência. A minha cidade, por exemplo, é Lajinha, interior de Minas Gerais.
Eu estou em Taubaté há muitos anos, já estive morando no exterior também. A minha terra não é aqui, eu sou de Minas. Só que eu já criei vínculos, raízes com Taubaté. Para eu sair daqui só se Deus me tirar. O nosso grande problema, irmãos, é que nós não entendemos isso. Nós somos forasteiros, peregrinos, estrangeiros, só que a gente cria vínculo com essa terra. A gente cria raízes. Já percebeu quando morre um ente querido? Por que que Deus tirou o meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho? Querido, Deus é dono de tudo. Nós não somos daqui, é claro que a gente tem sentimento, a gente sente dor, a gente sente saudade. Mas Deus é Senhor. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Somos como um viajante. Claro que não é errado você planejar o futuro. Não é errado você investir. Não é errado você comprar casa, carro, você comprar sítio, chácara. Nada disso é errado. O erro está em você colocar o coração nessas coisas. É você não incluir Deus nas suas decisões. Este é o ponto. Este é o erro. Somos peregrinos, irmãos. Estamos aqui de passagem. Somos como um morador que está em um país estrangeiro. Somos como alguém que está longe do nosso lar. A nossa pátria, conforme Paulo escreveu aos Filipenses, não é aqui. Paulo escrevendo aos Filipenses, Filipos era uma colônia romana, que estava lá no norte da Grécia, a mais de 1000 quilômetros, mas era uma colônia romana. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse, a nossa pátria não é aqui, porque eles entendiam essa linguagem. Ou seja, mesmo estando a mais de 1000 quilômetros de distância, era uma colônia romana, as leis eram romanas, a cultura era romana, o idioma era o latim, apesar do grego ser a língua da diplomacia internacional. Eles eram julgados por juízes romanos. Irmãos, estamos aqui, mas não somos da terra. Somos passageiros, estamos de passagem aqui. Somos peregrinos, somos estrangeiros, somos forasteiros. Estamos aqui, sabe para quê? Para influenciar, trazer a cultura, a influência do reino de Deus para a terra. Estamos aqui para expandir o reino de Deus. Estamos aqui, conforme João disse em capítulo 15, versículo 16, para produzir frutos. Para vivermos uma vida de santidade, conforme está em Efésios 1:4. Estamos aqui para ser agentes de Deus, irmãos. Agentes de transformação. Somos forasteiros. Somos peregrinos. Somos estrangeiros. Somos viajantes. Vá alguém que mora no exterior. Pergunte a um brasileiro. Boa parte deles vão dizer para você que eu estou aqui, mas aqui não é o meu lugar. Eu vim aqui para ficar 2, 3, 4, 5 anos. Quem morou no exterior sabe disso. E tudo que eles ganham lá, eles investem aqui no Brasil. Mas eu conheci gente que está nos Estados Unidos, Europa, há 10, há 15, 20, 30 anos. E eles dizem, pastor, eu nunca mais volto para o Brasil. Eles criaram um vínculo. Eles criaram raízes, laços. Irmãos, precisamos entender que estamos aqui de passagem. Mas infelizmente muitos criam laços, vínculos e raízes. E sabe o que está acontecendo? A gente está se tornando mais mundanos, mais terrenos e menos espirituais. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? Um fenômeno. Em vez de importarmos o Evangelho, em vez de exportarmos o Evangelho, melhor dizendo, o Evangelho que muda caráter, que transforma, estamos importando práticas mundanas e práticas pagãs.
Quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, Atos capítulo 19, a capital mundial da feitiçaria, do ocultismo e da idolatria, a cidade da deusa Diana. Quando Paulo chegou em Éfeso, a Bíblia diz que as pessoas iam confessando seus pecados e denunciando as suas práticas publicamente, ao ponto que as pessoas levavam seus livros para serem queimados em praça pública, livros de ocultismo, de feitiçaria. E em Éfeso, talvez aconteceu um dos maiores avivamentos da história. Quando Paulo chegou em Tessalônica, Atos capítulo 17, os moradores de Tessalônica disseram: quem são estes? Estes que têm alvoroçado o mundo, também chegaram até nós. Aonde Paulo chegava, aonde os apóstolos chegavam, a cidade era impactada, vidas eram mudadas, transformadas. Hoje, irmãos, somos aproximadamente 50 milhões de evangélicos. Que evangélicos que somos! Temos os políticos mais caros do mundo. O Brasil, para os moradores da Europa, dos Estados Unidos, quando você pergunta o que você pensa um brasileiro, já vem à mente deles desonestidade e bandidagem, impunidade. O Brasil é sinônimo lá fora de pilantragem, bandidagem, impunidade. Que evangelho é esse, irmãos, que não muda, que não transforma? Infelizmente, a maioria das pessoas vieram a Cristo com a motivação errada. E são crentes por conveniência. É o evangelho da conveniência, é o evangelho do coach. É o evangelho da teologia da prosperidade. É o evangelho do pragmatismo. Evangelho é renúncia. Evangelho é sinônimo de mudança de vida e de caráter. Evangelho que não muda, que não transforma, não é o evangelho de Jesus. Aleluia! Somos forasteiros, estamos aqui de passagem. Estamos aqui para influenciar, irmãos, para trazer a cultura, os costumes, as leis do reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Chama a sua atenção ainda para o versículo, agora para o versículo 2. Olha o que Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus. Note você que no versículo 2 a gente vê a trindade agindo. O Pai elegeu, o Filho purificou através do seu sangue, vertido na cruz do Calvário, e o Espírito Santo santificou. Mas Pedro diz, e note você que Pedro já começa essa carta com teologia pesada. Pedro diz que ele, o Pai, nos elegeu segundo a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus, irmãos? Isso é uma referência, isso se refere à decisão de Deus. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, Deus nos predestinou. Quem? Os cristãos. Antes da fundação do mundo, os cristãos são pré-conhecidos por Deus. Antes da fundação do mundo, Deus não só te elegeu, como Ele te predestinou pelo seu pré-conhecimento. Antes da fundação do mundo, Deus decidiu: eu vou salvar o Júlio, eu vou salvar o Paulo Jofre, eu vou salvar o Antenor. Mérito? 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 Não. Graça, porque o que o Júlio merecia, o que o Paulo merecia, o que o Antenor merecia, o que eu mereço, o que você merece, é o inferno. Como diz aquele hino: oh, porque Ele me ama, eu não sei, eu não posso te explicar, mas a ti também Ele te chama. Ele te escolheu, Ele te predestinou,
antes da fundação do mundo. A presciência de Deus, irmãos, significa que Deus planejou, que Deus pensou, e que Deus nos predestinou para a salvação antes da fundação do mundo. A gente não pode negar a doutrina da predestinação. Você vai encontrar aqui em Pedro, vai encontrar em Efésios, vai encontrar em Romanos. Deus nos predestinou, irmãos. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca teve um plano B. Deus vê passado, presente e futuro. Ah, pastor, só quer dizer que Deus olhou para o futuro, viu quem ia aceitar, quem ia recusar? Não, porque aí seria mérito. Seria obras. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Por causa da sua graça e do seu amor. E eu não sei por que Ele me escolheu. Mas eu sou eternamente grato a Ele. Eu não sei por que Ele te escolheu. Mas você deveria ser eternamente grato a Ele. De uma coisa eu sei, não foi por obras, não foi por méritos. De uma coisa eu sei, Ele me escolheu por causa da sua graça, do seu amor. Ele te escolheu por causa da sua graça e do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, tenho uma boa notícia para você. Uma vez que Deus nos escolheu, que Deus nos elegeu pela sua presciência, antes da fundação do mundo, nós não precisamos temer, pois ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. Olha o que João diz no capítulo 10, versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Uma vez que o Senhor te comprou, te lavou, ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Eu não estou falando de bode, de joio. Eu não estou falando de gente que vem para a igreja com motivação errada. Eu não estou falando de gente que serve a Deus por conveniência. Eu estou falando de gente que teve um encontro com Deus. Eu estou falando de gente que teve uma experiência com Deus. Gente que provou de Deus. Como diz aquela estrofe daquele hino. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Quem já provou de Deus, irmãos, não sabe viver em outro lugar. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode tirar das mãos de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, ele diz que nós fomos selados. Sabe o que era selo na época do Império Romano? Vamos supor esse tablet aqui. Se tivesse o selo do Império Romano, ele era intocável, inviolável. Ninguém podia mexer. Sabe o que Paulo diz em Efésios? Que você foi selado pelo Espírito de Deus. Ninguém pode tocar, você é inviolável, você é de Deus. Todos olhavam e diziam, esse objeto pertence ao Império Romano. Você pertence a Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus, conforme Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo. O Filho nos santifica, o Espírito Santo é o agente da santificação. Na salvação, o Pai planejou a salvação. O Filho executou. E o Espírito Santo aplicou a salvação. Para que Deus nos elegeu? Buscarem a santificação. A santificação, irmãos, ela é um processo, ela é gradual. Gosto muito da frase de John Wesley. Na conversão, Deus nos tira do mundo. Mas na santificação, Deus tira o mundo de nós. Estamos em um processo. No ato da sua conversão, você foi regenerado. Em primeiro lugar, você foi regenerado. Isto é, você nasceu de novo, você recebeu a vida de Deus, porque você estava morto. Em segundo lugar, você passou a crer. Em terceiro lugar, você foi justificado.
O que é justificação? É Deus te declarar alguém justo, justo. É Deus declarar alguém culpado, inocente. Isso por causa dos méritos de Cristo. Deixe-me dizer uma coisa para você. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para perdoar os meus pecados e os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Eu vou repetir. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para perdoar os seus pecados do passado, presente e futuro. Pastor, quer dizer então que eu não devo mais orar pedindo perdão a Deus? Não, não é isso que eu estou dizendo. Na justificação, você que deveria ser julgado e condenado, Deus te declarou inocente. De culpado, Deus te declara inocente. De injusto, Deus te declara justo. E agora vem a quarta regeneração. Você passa a crer em segundo lugar. Justificação. Se a justificação é um ato, agora você se torna filho de Deus. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você agora é filho de Deus. Quem aqui tem filho com mais de 20 anos? Rosileia. A Thaís está com quantos anos? 27. O Tiago. Suponhamos que a Thaís ou o Tiago pisem na bola com você. Eles deixam de ser seu filho? O que vai acontecer? Eles vão perder a comunhão com você. Vamos pensar no Tiago. Mas se o Tiago confessar o seu pecado, o seu erro, se arrepender, a comunhão é restabelecida. Agora você está livre da ira de Deus e da condenação de Deus. Quando você peca, você não perde a salvação. Você perde a sua comunhão com o seu Pai. Mas a boa notícia é, quando você confessa o seu pecado, se arrepende, a comunhão é restabelecida. Ou você acha que Deus fica lá, coloca o nome no livro da vida, tira, põe, tira, apaga, escreve. Meu irmão, o nosso nome, conforme a várias passagens do Apocalipse 3:5, 13:8, 17:5, 22 alguma coisa, o nosso nome já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Quando você peca, você não perde a salvação, porque Deus te livrou da condenação, da sua ira. O que você perde é a sua comunhão com Deus. Mas quando você confessa o seu pecado e se arrepende, a comunhão é restaurada, é restabelecida. Você pode adorar o Senhor? Meus irmãos, a santificação, ela resulta em nossas vidas uma vida justa, uma vida de piedade. A santificação resulta em nossas vidas, irmãos, em um desejo ardente de orar, de adorar a Deus, de servir a Deus, de honrar a Deus e de agradar a Deus. Agora, lembra que no mundo, quando você pecava, o máximo que você sentia era remorso. E agora, quando você peca, você sente o quê? Você se arrepende. Você se sente mal. O Espírito Santo te convence que você pecou, que você errou. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo e você está num processo de santificação. Se a justificação e a regeneração é um ato único de Deus, a santificação, irmãos, ela é contínua e ela requer a nossa cooperação. É aquilo que se diz em inglês, together, juntos. Fomos chamados para viver uma vida de santidade. Pedro escreveu na sua carta no capítulo 12, Hebreus 12, 14, ele diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Santificação não significa se isolar, se excluir do mundo. Não. Muito pelo contrário, estamos no mundo, mas para influenciar, para ser agentes de bênção. Santificação significa se abster das práticas, dos pecados ilegítimos, das práticas, dos prazeres ilegítimos, melhor dizendo.
É isso que significa santificação. Significa se separar do mundo. Ou seja, eu não pratico o que você pratica. Eu não faço o que você faz. Eu sou diferente. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos que não são cristãos. Principalmente no contexto que eu vivo de futebol. E quem joga futebol sabe disso. Depois do futebol tem o terceiro tempo. E quem joga futebol sabe do que eu estou dizendo. É comum eles beberem cerveja. Um dia um amigo falou assim. Um amigo falou para outro amigo. Falou assim, olha, vamos ver se o pastor Fabiano não bebe cerveja. Em menos de um ano eu garanto para você que eu faço ele beber. E eu estava no meio, depois de 2 anos jogando nesse time. O cara falou assim, olha, ele está aqui há 2 anos, nem refrigerante ele toma. Porque eu fiz um propósito, fiquei 7 anos sem tomar refrigerante. Agora só de forma eventual. E ele disse, nem refrigerante a gente conseguiu. O Newton jogava comigo nesse time, sabe disso. Se nem refrigerante a gente conseguiu fazer ele beber, quanto mais cerveja. É isso que é ser cristão. Você influencia e não é influenciado. Você é agente de bênção. Agora eu aprendi uma coisa. Nunca confronte o seu ponto fraco. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. Eu tenho muita facilidade de evangelizar essas pessoas. Mas se fosse o meu ponto fraco, eu iria evitar algumas práticas. Um dia um ex-traficante que se converteu com a gente aqui, ele falou, pastor, eu vou lá evangelizar os meus amigos. Eu falei, você não está preparado, você não está no ponto. E ele temou e foi, ele caiu. Alguns anos atrás, eu disse, agora você pode ir, você está preparado. Todos nós devemos conhecer as nossas áreas, que somos vulneráveis, que temos os nossos pontos fracos. Então nunca confronte o seu ponto fraco. E nunca cutuque a onça com vara curta. Nunca brinque com o pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E assim, chega um ponto que aquilo não satisfaz, você quer outra coisa. E o pecado é assim, chega um ponto que nada mais satisfaz. É por isso que a gente tem que se abster, renunciar, abrir mão de certas práticas e de certas coisas. Dependendo do contexto que estamos inseridos. O ideal é abrir mão de muitas coisas, é renunciar a muitas coisas, é até mesmo abrir mão de alguns lugares. Mesmo que isso não seja pecado. Isso tem a ver com santificação. É você se separar, você se abster das práticas pecaminosas, é você se afastar mais do mundo. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, não devemos tomar a forma deste mundo, mas devemos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. E para que mais o Senhor nos elegeu, irmãos? Está aí no versículo 2, olha o que Pedro diz, para a obediência. Sabe, irmãos, um dos motivos pelos quais Deus nos escolheu é para que o sirvamos. E como é que a gente pode servir a Deus? Como que a gente pode servir a Deus? Com o nosso tempo, com os nossos dons, nossos talentos, com o nosso dinheiro. Ele te salvou, Ele te elegeu antes da fundação do mundo, para você viver uma vida de santificação, mas para você também obedecer o Senhor, para você viver uma vida de obediência à palavra de Deus. E a Bíblia, para nós cristãos, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Ela é o manual do cristão, ela é a constituição da igreja. Ela fala dos nossos direitos e deveres. Então Deus nos elegeu para vivermos uma vida de santificação e para vivermos uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. E Pedro diz algo importante aqui também.
ele fala sobre a aspersão do sangue, versículo 2. Sabe, irmãos, Deus também nos escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. Deus determinou salvar-nos mediante a morte do Senhor Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento existia todo aquele ritual. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e ele fazia aquele sacrifício sobre 2 bodes, colocava sua mão sobre um bode, confessava os seus pecados, confessava sobre o outro bode, representando o povo, e lançava aquele bode lá para o deserto. Daí surgiu o termo bode expiatório. E o pecado não era tirado, ele era coberto. Mas a boa notícia, conforme diz o autor de Hebreus, é que no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. E ele fez o seu sacrifício uma única vez. E hoje, irmãos, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, temos livre acesso à presença de Deus. Somos salvos por causa dos méritos de Cristo. Agora os nossos pecados não são cobertos mais, eles são perdoados. Quando você entra na presença de Deus e confessa os seus pecados são lavados, purificados e lançados no mar do esquecimento. Essa semana eu vi uma postagem no Facebook e achei interessante. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento, e Ele coloca uma placa no mar do esquecimento: proibido pescar. Ele te perdoou, Ele te lavou, Ele te purificou, Ele te selou com o Espírito, Ele te santificou, Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Somos forasteiros. Eu queria que você pensasse em tudo isso. E para completar, Pedro escrevendo para cristãos que estavam sendo perseguidos, ele termina dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça é a causa da nossa salvação. Paz é o resultado. Graça fala do favor imerecido de Deus. O que nós precisamos, irmãos, para vencermos as lutas, para vencermos as batalhas, para vencermos as provações, para vencermos as tribulações, precisamos da graça e da paz do Senhor. E a minha oração nessa noite para você: graça e paz vos sejam multiplicadas. Fique em pé, por favor. Bom revê-lo, meu amigo Júlio, de longa data. A casa é sua. Ministério de Louvor. Eu queria que nesse momento eu quero que nesse momento você pensasse, refletisse em tudo que você ouviu nessa noite. Se Deus escolheu Pedro, se Deus usou Pedro, Ele pode usar você. Somos eleitos de Deus. Somos forasteiros, estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus decidiu me salvar. Somos santificados, estamos num processo de santificação. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando você peca, você que é um cristão, você que é uma cristã, você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, quando você peca, você não perde a salvação, porque Deus te livrou da ira e da condenação. Você foi justificado. Quando você peca, você perde a comunhão com Deus. Mas quando você confessa seu pecado, a comunhão é restabelecida, é restaurada. Então nessa noite eu quero te convidar a fazer agora uma oração de entrega. Seja mais grato a Deus, porque Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu,
Convido você a adorar o Senhor. Convido você a exaltar o Senhor teu Deus. Você foi eleito por Ele. Você é um forasteiro. Você está aqui de passagem. Você é um peregrino. Você é um estrangeiro. Você é um viajante. Não crie vínculo, não crie raízes. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Somos eleitos segundo a presciência de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus tomou a decisão de me salvar. Não por méritos, mas por sua graça, por sua misericórdia. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Quando você peca, você que é um cristão, uma cristã, você que foi regenerado, justificado, você não perde a salvação, que você perde a comunhão com Deus. Mas quando você confessa, se arrepende, a comunhão é restabelecida, é restaurada. O Espírito Santo é o agente da santificação. Ele está trabalhando em você e através de você. Então convido você, como expressão de gratidão a tudo isso que Deus fez, faz e continua fazendo e continuará fazendo. Convido você a levantar suas mãos e adorar, exaltar, glorificar. Aleluia! Obrigado, Senhor. Levante as suas mãos e diga glória a Deus o Pai. Diga glória a Deus o Filho. Diga glória a Deus o Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, podemos assentar. Estamos chegando ao término de mais um culto. Quinta-feira temos o nosso culto normal aqui, tá? Um culto tão abençoado como esse culto de quinta-feira. Às 8 da noite nós aguardamos você, tá bom? Domingo 10h30 da manhã nós temos o nosso culto. E aí eu peço para o pessoal que vem à noite não vir pela manhã. E do mesmo jeito que eu pedi para o pessoal que veio hoje pela manhã, para não vir à noite, porque senão a gente não consegue colocar todo mundo aqui, tá bom? O presbítero Samuel vai desligar. Eu tenho um aviso importante aqui para dar para vocês. Muito obrigado a todos que participaram com a gente pela live. Deus abençoe a todos.